A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Hoje é o dia 79 da nossa leitura anual. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 10 de Juízes até o capítulo de número 12, amém? São 3 capítulos para a nossa leitura. E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 11 e os versos são o de número 30 e o 31, amém? Se você puder ler conosco, nos acompanhe na nossa leitura. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Juízes 11, 30 e 31. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Amém? Amados, o texto de hoje ele é um pouquinho tenso, né? Mas é de grande aprendizado para nós. E eu já desde já vou te dizer, se você puder compartilhar essa palavra com alguém que você conhece, que ama fazer um voto a Deus, compartilha. Amém? O capítulo 10 do livro de Juízes vai falar do 6º e do 7º juiz, né, que se levantou sobre Israel. Que um é Tola e o outro é Jair, tá bom? E depois nós vamos ver aí como os filisteus, né, começam a oprimir ali o povo de Israel novamente. E é interessante que, mais uma vez, né, agora já o povo de Israel vai clamar pela misericórdia de Deus. Lembra daquele ciclo, tá? Lembra sempre. Deus abençoa, eles apostatam da fé, né? Se tornam apóstatas, e então Deus manda um opressor. Deus mandando um opressor, eles clamam a Deus. Deus perdoa o seu pecado e envia um novo juiz. Então é o que acontece agora. Logo depois ali de Jair, eles novamente vão apostatar da presença de Deus, vão abandonar a presença de Deus e seguir outros deuses. E os filisteus e os amonitas vêm sobre eles, né? Eles clamam a Deus, e é muito interessante que dessa vez Deus se apresenta muito furioso, e Deus chega a dizer para eles, lá no capítulo 10, não clamem a mim não, eu não vou ajudar vocês, clamem a esses deuses aí que vocês estão servindo, que eles os livrem vocês, né? Então nós vemos que Deus realmente ficou muito entristecido com o comportamento de Israel repetitivo, né? No capítulo 11, nós vamos ver então a apresentação do 8º juiz de Israel, que é quem vai livrar agora Israel dos filisteus e dos amonitas, que é Jefté, né? Nós vamos ver então no capítulo 12 algo muito interessante acontecendo pela primeira vez depois da morte de Josué, que é o quê? Acontecendo em Israel o que não deveria acontecer, uma tribo se levantando contra a outra. A tribo de Gileade, né, que era a tribo de onde se levantou Jefté, parece ter atraído uma rixa contra a tribo de Efraim, porque eles aparentemente não chamaram Efraim para ir à guerra. Mas pelo que parece, Efraim também não tinha se comportado de uma maneira adequada antes da guerra, né? E então eles se revoltam uns com os outros, e ali os gileaditas matam 42.000 eframitas, não são poucos homens. Então um conflito interno, né, entre o povo de Israel, o que Deus não queria. No capítulo 12 ainda nós vamos ver Ibsã, Elon e Abdon, né, que são o 9º, o 10º e o 11º juiz que vai se levantar sobre Israel. Mas lá no capítulo de número 11, que foi o texto que nós lemos, nós vamos ver Deus levantando um homem, mais uma vez, inesperado, né? Se nós vimos Gideão, que a sua família era menor, e dentro da sua família ele era o menor,
Agora nós vamos ter um homem chamado Jefté. Esse Jefté é gileadita, né? E a Bíblia vai dizer bem claro, ele era um homem valente. Aparentemente, Jefté não tinha medo das circunstâncias, dos problemas ou das lutas que ele teria que enfrentar. Mas Jefté tinha um problema. Jefté era filho de uma prostituta, né? E todos nós sabemos que o povo judeu, embora vivesse no pecado, tinha um grande problema com os outros pecadores, né? E então, o pai de Jefté se casa com a mulher e passa a ter filhos com essa mulher. O que vai acontecer com essa família? Não só essa família, como os anciões da cidade vão mandar Jefté embora. E eles dizem que Jefté não era digno de estar naquela família e naquela cidade. E Jefté vai embora. Jefté começa a andar com homens imorais. E por incrível que pareça, Jefté constitui-se uma família. Porém, os anciões da cidade, vendo o povo lá da terra de Tobi, vendo que não tinha um homem entre eles realmente qualificado, valente, forte, como Jefté para libertar eles das mãos dos amonitas, eles vão então atrás de Jefté para que Jefté faça essa obra. Jefté apresenta ali uma grande resistência porque ele foi desprezado lá no passado. Então eles disseram, não, se você nos conceder a vitória, você pode governar sobre nós. E isso interessa muito Jefté. Então Jefté vai até o seu inimigo e tenta ali fazer um acordo de paz. E como não há negociação, né, ele diz que o Senhor faça juízo entre nós e você, né? E logo em seguida, Jefté vai fazer essa oração, esse voto a Deus, né? É muito interessante você prestar atenção num detalhe. Deus não pediu para Jefté fazer um voto. Talvez se Jefté apenas tivesse orado a Deus e pedido a Deus sabedoria, capacidade e força, Deus teria dado para Jefté e Jefté teria alcançado vitória. Mas Jefté, sem pensar, e fica muito claro aqui que para esse povo lá do passado havia uma dificuldade de entender Deus e os seus propósitos. Por isso, o fato de muitos erros, muitas orações desnecessárias, comportamentos desnecessários, eles eram realmente ignorantes quanto à bondade e à benevolência de Deus. Então Jefté faz um voto desnecessário, sem necessidade, e um voto sem sabedoria. Isso que é o mais importante. E Jefté vai voltar e vai dizer, Senhor, se o Senhor me entregar os meus inimigos nas minhas mãos e me der uma vitória completa sobre eles, a primeira pessoa que sair ao meu encontro quando eu chegar em casa, oferecerei como holocausto. Irmãos, que voto! Esse é o famoso voto de tolo. A primeira coisa que eu queria tratar com você hoje é sobre o voto em si. A Bíblia não te proíbe fazer um voto, mas a Bíblia também não te incentiva a fazer um voto. Ana fez um voto e cumpriu o voto que fez. Porém, nesse livro de Juízes, nós vamos ver dois votos que foram feitos, porém não foram cumpridos. O primeiro é o de Jefté. Perdão, o de Jefté foi cumprido, né? Depois nós vamos ver outro que não foi cumprido. E amados, preste bem atenção. A Bíblia vai dizer para nós que é melhor, quando nós entrarmos na presença de Deus, ficarmos em silêncio, do que fazer votos e não cumpri-los, porque o anjo de Deus não vai nos ter por inocente. Amém? Isso disse Salomão. Irmãos, Deus não está pedindo para nós voltarmos nada para Ele. Deus não precisa que nós venhamos dar alguma coisa para Ele nos abençoar. Deus requer de nós fé. Jefté vota um voto perigoso. E é interessante que Deus dá a vitória para ele. O texto nem se preocupa em mostrar como foi a luta, como foi a guerra, não. O texto simplesmente diz que Deus deu a vitória para Jefté. E quando Jefté vai voltar para sua casa, que ele abre o portão, a primeira pessoa que sai ao seu encontro é a sua filha. E ela sai dançando, pulando, cantando, alegre e eufórica. E Jefté vai abraçar ela, triste, amargurado,
decepcionado, porque fez um voto a Deus sem pensar, sem analisar, não pensou no que falou e muito menos as consequências que esse voto iria requerer dele. E o texto vai dizer para nós, irmãos, que ele conta a sua filha: ah, filha, que dia difícil é esse para mim, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. A filha dele então diz: o que o Senhor votou a meu respeito, o Senhor pode cumprir. E ela teve um tempo para se despedir da sua virgindade, porque agora ela vai ser sacrificada e não vai se casar, não vai conhecer um esposo, um marido. Amém? E houve em Israel uma tradição em que as mulheres de Israel lamentavam uma parte do ano por causa da morte da filha de Jefité. Qual é o conselho de Deus para nós hoje? Não vote, amado. Se você votar, vote com consciência. Pense nas palavras que você vai dizer para Deus. Quando você for prometer alguma coisa, irmãos, Deus, nós não precisamos ficar prometendo nada para Deus. Mas se você for prometer alguma coisa para Deus, pense bem no que você vai prometer. E o que você prometer a Deus, cumpra. Porque Deus não é menino, irmãos. Deus não brinca. Deus leva as coisas muito a sério. O texto vai dizer para nós, existe aqui não existe um acordo entre a maioria das pessoas que leem esse texto, mas, no meu ponto de vista, o texto é muito claro. Lá no verso 39 diz assim: ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai e ele fez segundo o voto que tinha feito. Ele cumpriu o voto, teve que cumprir o voto, porque ele prometeu. Então pense bem antes de prometer algo para Deus. Pense bem antes de votar alguma coisa para Deus. O que você votar a Deus, cumpra. Por isso o conselho é: não vote, porque se você votar, tem que cumprir. Amém, amados? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Senhor, nós feche seus olhos, abre seu coração a Ti e ore comigo. E clamamos, Senhor Deus, pela Tua bondade, nosso Pai, e pela Tua graça. Nós oramos, Senhor, bem sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós, pelo o Senhor é aquele que zela de nós, e pela Tua graça. Por isso te pedimos o perdão, te agradecemos pela Tua bondade. E muitas das vezes, Senhor, Gideão tinha muitas pessoas. Jefité se apresentou um homem valente, porém poucas pessoas estavam comprometidos com o propósito do Senhor para o seu coração. Ele cometeu um erro grave poucos homens ao votar a vida de alguém que viesse. Nós não precisamos ter muito. Ele não qualificou, não precisamos a vida de todas as pessoas ao nosso favor. Ele não qualificou o Senhor, ó Pai, quem seria. Poderia ser qualquer um, Senhor, e foi a sua nossa vitória. Quantas pessoas, Senhor, têm votado a nossa vitória, votos das condições de serem realizados. A nossa vitória, diferente de Jefté, vem do Senhor. Eles concede vitória para os teus filhos. A tua palavra concede vitória para nós, através da melhor que nós não votemos nada da nossa coragem, do que votarmos de Jesus, não cumprirmos. Ou votarmos coisas que nos saíram caro, como saiu para Jefté. Se você tem gostado do trabalho, deixa o seu like, compartilha o vídeo com alguém, se inscreva no canal para receber todos os dias, para sabermos como orar diante do Senhor. YouTube. E Senhor, se houver uma necessidade de fazer um voto, Deus te abençoe, ou um desejo de fazer um voto, que o nosso voto venha a ser um voto sábio, como foi o de Ana, e que nós venhamos ser fiéis naquilo que votarmos ao Senhor. É assim, Senhor, que nós te pedimos nessa manhã, que nós te agradecemos e que nós te louvamos. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, abençoando a vida dessa pessoa. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, né? E se você se inscrever, ativa o sininho, para que você possa receber as notificações todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e uma ótima terça-feira para você e para a sua casa.